Posso começar? Vamos lá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast da Sua História, Sua Marca, onde a gente traz profissionais de referência que têm uma história inspiradora para bater um papo com a gente e contar um pouco da sua jornada, da sua trajetória profissional e pessoal. E hoje eu tenho uma pessoa especial aqui conosco, a doutora Roberta Siqueira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite, Cristiano, uma honra estar aqui. Que legal, que legal. A doutora Roberta ela tem uma história fantástica e vai contar aqui pra gente. E eu queria começar fazendo uma pergunta da doutora Roberta. Eu sei que você você é médica oftalmologista e está fazendo aqui agora fez agora uma transição de carreira aqui depois dos 40 anos. Como é que é mudar de carreira? Você mudou de cidade, mudou de carreira, agora é mãe. Conta aí como é que é essa jornada de mudar para nutrologia depois dos 40 anos. Sim, eu recentemente mudei para Fortaleza em 2020, né? E casei, né? Tive filho, então agora sou esposa, mãe, médica, empresária e estou me pós-graduando em nutrologia. Então também tenho que conciliar a função de estudante. Então são várias tarefas aí para conciliar. Bom, eu considero que os 40 anos eles são um marco, um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque a gente nasce, cresce, se desenvolve, precisa escolher o que vai estudar ali próximo de 20 anos. E aí a vida segue um fluxo, você talvez case, talvez vá fazer uma pós-graduação, e ali pelos 30 anos você está entrando no mercado de trabalho, né, e tá seguindo a sua vida, administrando várias situações. E nesse caminho você vai passar por altos e baixos, vai ter erros e acertos, e aí você vai se encaminhando para os 40 anos. Por que eu considero que os 40 anos eles são um marco na vida da pessoa? Porque a pessoa já alcançou os principais objetivos da vida, né? Em geral, aos 40 anos, você já tem uma estabilidade financeira, emocional, você já sabe o que você quer, você já sabe o que te faz bem, você já tem uma parte dos seus sonhos realizada e você se propõe a ter novos sonhos. E você já tem condições, né, para armar estratégias para você alcançar esses sonhos que talvez sejam os que vão trazer mais sentido, né, para a sua vida. Porque muitas das vezes nós seguimos placas, né, ao longo da nossa vida. Eu até comentei no livro que eu escrevi na pandemia, que é o Muito Além do Selfie, eu comentei essa questão de você seguir as plaquinhas, né? No começo da vida, você vai para a escola, depois aparece a placa da faculdade, depois aparece a placa do casamento, e aí aparece a placa da pós-graduação, e depois acabam as placas, né? É você e você mesmo. Então, você tem que saber o que você quer, né? Montar estratégias para você alcançar. E voltando para a sua pergunta, o que me fez mudar, né? Eu acabei deixando a maternidade na minha vida ser um pouco mais tardia, por escolha mesmo, né? Eu queria encontrar o pai ideal, que graças a Deus encontrei, e eu queria que a maternidade ela viesse num momento de estabilidade mesmo, financeira. Eu queria que fosse tudo planejado, tudo feito com calma, tudo de maneira consciente, e felizmente consegui, né? Então alcancei esse objetivo. Mudei para Fortaleza, tive o meu filho aqui em Fortaleza, é um cearensezinho típico, e a partir daí comecei a me estabelecer profissionalmente, né? Então sou oftalmologista, né? Estou formada há 20 anos, e me deparei aqui em Fortaleza com um cenário um pouco diferente de Belém, que é a minha cidade natal, né? Em Belém nós temos uma quantidade bem menor de oftalmologistas, diferente daqui, que tem uma quantidade bem maior. Então, eu encontrei essa dificuldade e comecei a pensar o que eu poderia fazer, né, para que alcançasse ainda mais alguns sonhos. Então, resolvi fazer a nutrologia e, ao mesmo tempo, a nutrologia ela chegou até mim justamente nesse momento em que eu estava me preparando para engravidar, em que eu precisava ter mais saúde, né, para gerar um bebê saudável. Então, eu precisei
me preparar para essa gravidez, né? Alimentação, exercício, emagreci 8 quilos nesse período da gestação, então precisei controlar, melhorar o meu metabolismo, né? Para que eu conseguisse ter uma gestação saudável e, graças a Deus, foi uma gestação muito tranquila. E então eu consegui alcançar esse objetivo de gerar um filho saudável, graças a Deus. Então, a partir daí, eu passei a olhar para os 40 anos de uma nova forma, de uma nova maneira, né? Então, eu precisava ver o que eu iria fazer dali para frente, né? A partir de algumas dificuldades, né, que eu tive, então, dificuldades de controle de peso, dificuldades com doenças autoimunes. Então, a partir de algumas dificuldades, eu vi na medicina integrativa e na nutrologia uma solução, né, para os meus problemas e, assim, como poder ajudar outras pessoas também que estivessem nessa mesma situação. Legal. Você falaste muito aí dos desafios atuais, mas eu acho que a medicina ela deve ter, para você se formar médica, como é que foi essa tua jornada no início de carreira? Quais foram os principais desafios? Conta um pouco pra gente. Certo. Bom, então eu formei em 2003, né? 19 anos atrás, final de 2003, então vai fazer 20 anos agora, final desse ano. E a medicina, ela vem passando por uma transformação nos últimos anos, né? Quando eu passei no vestibular para medicina, eu morava em Belém, né? Eu sou paraense, e naquela época só existiam universidades públicas, né? Então, para que você conseguisse entrar no vestibular de medicina, você precisava ser um aluno extremamente dedicado, tinha que ser uma vida de estudo. E então, assim foi. Eu fui uma criança muito estudiosa, muito obediente, muito tímida. E justamente eu me escondi um pouco atrás dos estudos. Eu não era aquela pessoa social no colégio, mas eu era aquela pessoa que todo mundo queria ter no grupo do trabalho, que eu era boa nos esportes, então todo mundo me chamava para os times, mas eu não era aquela pessoa que era chamada para eventos, para festas. Eu era mais introspectiva. Eu era extremamente introspectiva. E até mesmo nos eventos da escola eu me escondia, eu tinha essa retração. E aí, quando chegou o momento de escolher o que eu iria fazer, eu esbarrava exatamente nessa questão de dizer, poxa, eu gosto muito de cuidar, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, eu gosto muito de ciência, mas como que eu vou ter o contato com os pacientes se eu sou uma pessoa tímida? Uhum. Então, era um ponto que eu avaliava. Eu fui me trabalhando, né, ao longo do tempo para melhorar essa questão. E quando chegou na hora de definir qual que seria o curso que eu iria fazer, eu fui aconselhada pelo dono da escola. Ele falou assim, qual curso você vai fazer? Aí eu falei para ele, olha, eu vou fazer biologia, porque eu gosto muito de pesquisa, de ciência. Ele falou, não, na minha opinião, você deveria mudar para medicina, porque você vai ser uma excelente médica, você é muito estudiosa, você vai se encontrar. E dentro da medicina tem várias especialidades. Se você não quiser falar com o paciente, você pode ser radiologista, você pode ser patologista. Então, ele me deu aquela sugestão. Como os meus pais, que são funcionários públicos, eles não opinaram, eles sempre nos deixaram muito livres, né, para escolher o que queria fazer. Então, eu resolvi acolher aquele conselho. Falei, bom, então, já que eu já decidi que eu quero atuar nessa área de biológicas e na área da saúde, por que não medicina? Então, eu fui a primeira médica da minha família. E aí eu me inscrevi no vestibular e sempre fui uma pessoa determinada e resolvi e coloquei na minha cabeça que eu ia passar no vestibular de primeira. Legal. E aí eu fiz os dois vestibulares, né, que tinham na minha cidade, que era da Universidade Federal do Pará e a Estadual do Pará. Consegui passar e escolhi a Universidade Estadual, formei. E ao longo dessa caminhada de 6 anos, né, do curso, eu decidi que queria fazer oftalmologia, né, porque eu queria conciliar uma especialidade que tivesse cirurgia, exames e consultas. E aí eu também tomei a decisão de fazer essa especialização em São Paulo, porque, a meu ver, é o centro da medicina, né, do Brasil. E essa foi uma dificuldade, foi um desafio que eu enfrentei, porque eu era uma pessoa de classe média, né, pais, funcionários públicos que não tinham tantos recursos assim para me ajudar.
Então, eu fui para São Paulo, né, com, na época, R$ 3.000, e eu precisei alugar apartamento, me manter, né, fazer o CRM, cadastrar o CRM do local e procurar emprego e começar a estudar. Então, foi uma fase bem difícil. Foi um ano muito difícil, até porque São Paulo é uma cidade fria em vários sentidos, né? Então, eu não conhecia ninguém. Eu acabei dividindo apartamento com uma amiga no começo, depois fui morar sozinha e aí comecei a fazer plantões, né, de urgência, emergência. Então, trabalhei. E isso durante a residência? E isso conciliando com a Com os estudos, residência. que já é Isso, puxado, né? já é bastante puxado. Então, eu tive que conciliar as duas coisas. Passei por bastante dificuldades. A cidade muito perigosa e eu, talvez uma pessoa um pouco descuidada. Aconteceu uma situação que eu cheguei a sofrer um sequestro. Caramba! E esse sequestro, ele, ao contrário, ele, ao invés de eu ficar com medo e pensar em desistir, em pensar em retornar, eu tive contato com a leitura do autor Viktor Frankl, na época, Sim, que fala de logoterapia e sentido da vida. E eu li um livro dele que fala justamente sobre o sentido da vida, e ele comentou, ele escreve no livro sentido, né? que ele, exato, em busca de sentido, que ele passou por uma situação que ele ficou confinado na época do nazismo, e ele ficou em um porão, em um sótão, e ele passou por muitas dificuldades, e foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei ali presa, né, durante algumas horas, refletindo na minha vida, não sabendo o que iria acontecer, e tentando entender o sentido da vida, né? Então, ali, a partir dali, aquele ponto ali, eu acho que eu ganhei no sentido de amadurecimento e entendi que eu precisava concretizar o que eu tinha ido fazer, que aquela dificuldade ali não poderia me abalar, e eu precisava ser mais forte do que aquilo ali para seguir adiante. Legal. Então, aí eu superei essa dificuldade, não deixei de dirigir. Esse sequestro foi indo trabalhar de manhã cedo, numa cidadezinha vizinha, parei para abastecer o carro e fui sequestrada. E aí, ao longo desse período, né, eu morei 7 anos em São Paulo, conheci muitas pessoas me ajudaram. Depois de um tempo, eu já estava plenamente adaptada e já tinha entrado no ritmo da cidade, que é um ritmo muito acelerado, onde as pessoas valorizam muito o trabalho sério, onde as pessoas honram muito a sua palavra, os seus compromissos. Então, passei a pegar aqueles exemplos positivos para mim e deixei a parte ruim de lado, que seria a insegurança, né, a distância da família e as outras questões. Então, dessa forma, eu consegui conciliar o estudo, né? Consegui terminar a primeira especialização, que foi oftalmologia. Depois, algumas outras portas se abriram e eu comecei a fazer o fellow, que a gente chama, que é a subespecialização. Aí estudei retina, estudei uveíte, neurooftalmologia. E já estava plenamente adaptada na cidade, né? Já comecei a trabalhar lá. Mas aí o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade muito boa para voltar para Belém, que é um lugar carente, né, de médico quando se compara com São Paulo. E eu recebi uma proposta irrecusável e na época estava passando por algumas dificuldades financeiras e resolvi aceitar o convite e voltei para Belém. Voltei para casa. E aí voltei muito animada, cheia de planos, cheia de sonhos e não, vou montar consultório, vou montar clínica, vou ir para o interior. E aí, com isso, eu cheguei a conciliar 8 trabalhos diferentes ao mesmo tempo. Viajava para o interior, ia de barco para alguns lugares, ia de carro para outros lugares, cheguei de avião para outros lugares, porque a distância no Pará é um estado muito grande. Então, eu me diversifiquei bastante. Eu sempre achei que não poderia contar só com uma única fonte de renda. Então, eu também fiz concurso, aí também fui perita do Estado, depois fiz concurso para a universidade, fui preceptora do hospital universitário. Então, eu conciliava várias coisas, atendia todos os públicos. Atendia o SUS, atendia o particular, atendia o popular. E aí, estabilizei a minha vida. Estabilizei a minha vida dessa maneira, mas, em contrapartida, aí
Aí foi o primeiro convite para uma melhora da qualidade de vida. Eu perdi a minha saúde. Eu entrei num colapso, né? Num colapso de saúde mesmo. Não foi um colapso emocional, foi um colapso de saúde. Eu tive um problema, né? Que é uma sinusite que evoluiu para uma meningite, que depois eu descobri que era uma síndrome que eu já tinha há muitos anos e não tratava. Né? Eu, médica, e trabalhando tanto e negligenciando minha própria saúde. E eu tive que dar uma pausa nessa correria toda para olhar para a minha saúde. E aí, nesse momento, eu considero que foi um burnout, né? Nesse período. Eu precisei ser hospitalizada, precisei fazer antibiótico, precisei ser preparada para uma cirurgia de urgência. Poxa. Na qual nenhum médico do Pará aceitou fazer. Então, eu precisei pegar um avião e ir para São Paulo às pressas. O diagnóstico foi na quinta-feira. Na terça-feira, eu já estava sendo operada lá em São Paulo, né? Pelo chefe da Escola Paulista de Medicina. E foi tudo muito rápido. E era uma cirurgia de risco, né? Tinha risco de ficar com sequelas, perder a visão, perder o olfato, porque acabou evoluindo com uma meningite, né, um abscesso cerebral, e então eu passei por alguns dias bem difíceis. E quando eu passei por esse processo, pulei essa fogueira, eu passei a olhar mais para a minha saúde. Deve ter sido o início da nutrologia aí, né? Da planta semente, né? É aquela história. Às vezes a oportunidade passa aqui num trem aqui na sua frente e você não entra, você não vê, você não está com olhos para ver. Então, ali naquele momento, eu passei sim a me cuidar mais, eu emagreci, eu procurei fazer os check-ups, mas ainda muito superficial. E continuei com a minha maratona de compromissos, de atividades, inclusive deixando minha vida pessoal de lado, que fez com que o meu primeiro casamento não deu certo, então passei por um divórcio, passei por algumas dificuldades. E aí, né, nesse processo todo do sofrimento da saúde, sofrimento pessoal, eu entrei numa jornada de autoconhecimento, né, de tentar entender o que seria bom para a minha vida para os próximos anos, que tipo de relacionamento que eu gostaria de ter, que saúde que eu gostaria de cultivar, que relações que eu queria ter com as outras pessoas. Então, eu busquei terapia, eu passei a inserir a atividade física na minha rotina. Eu comecei a trabalhar a minha rotina para que ela ficasse o mais equilibrada possível, né? E aí fui me aproximando dos 40 anos, né? E quando eu me aproximei dos 40 anos, eu comecei a pensar muito na questão de ser mãe, né? Eu precisava, eu não podia mais esperar. E aí foi o segundo grande aviso que eu tive, né? Para cuidar da saúde. Você está infértil. Eu recebi esse diagnóstico e não me conformei, né? Na época, eu busquei uma segunda opinião, né? Fiz uma consulta online com um médico aqui, já do Ceará, que foi o Dr. Evangelista, e ele me encheu de ânimo, de coragem, né? Falou, não, venha, nós vamos fazer o seu tratamento, você vai conseguir. E aí, foi o meu segundo aviso, meu segundo convite da vida para nutrologia. Marquei consulta com nutrólogo, marquei consulta com nutricionista, consultei ginecologista, especialista em reprodução, e aí comecei a modificar a minha vida, né, para alcançar esse objetivo. Desacelerei do trabalho, né, e comecei junto com o meu esposo, né, nós começamos a nos preparar para ter o Lucas. E 2021 ele nasceu e aí pronto, aí várias fichas caíram, né, porque a gente acha que entende da vida até a gente ser mãe, até a gente ser pai. Então, um grande convite para uma reinvenção, para você ressignificar. A maternidade para você certeza. A maternidade é transformadora. Então, com a maternidade, eu passei a olhar muito mais para o que realmente importa, né? Na vida, que você precisa encontrar um sentido, né? Aí volta no Dr. Viktor Frankl, que ele diz que você
pode conviver com muita coisa, menos com a falta de sentido, né? Então, ali eu encontrei um grande sentido para continuar a minha vida, então, e para continuar com saúde, né? Foi um grande convite. Quando eu recebi o meu filho nos braços, ali com 41 anos, um sonho realizado, até eu me emociono de lembrar. Eu lembro que eu pensei assim, o que eu preciso fazer para continuar com ele o mais tempo possível na minha vida? E aí que foi um grande insight, né, que eu precisava ter para poder migrar para a nutrologia. Isso é legal porque você... Tem muita gente que, assim como eu também, eu esperei até os meus 37 anos para poder ter meu primeiro filho. Eu e minha esposa, a gente se programou. Então, eu tive um filho, comparado ao meu pai, que me teve com 21 anos de idade, minha mãe que me teve com 16 anos. Então, é bem tardio, né? E o meu segundo filho nasceu agora quando eu tinha 43 anos, 42, 43 anos. Aí eu venho para uma próxima pergunta, Beta. Doutora Roberta, perdão. Próxima pergunta, doutora Roberta. A gente estava vendo, assim, tem muita gente que está se reinventando depois dos 40 anos. Tem muita gente, assim. Tá, que você, como você falou, os 40 parece que é um marco, né? Poxa, eu trabalhei pra caramba, às vezes eu trabalhei no que eu não gostava, do que não era a minha vocação, mas eu fiz por questões financeiras, para chegar num certo patamar de estabilidade financeira. E quando chega, você começa a olhar para frente. Cara, mas será que eu quero fazer isso pro resto da vida? Será que eu não tenho outra coisa diferente que eu possa fazer? Mas nós vimos ali recente um caso de etarismo, né? Sim. Assim, umas garotas ficaram criticando uma mulher, uma jovem de 40 anos que entrou na faculdade, teve uma repercussão aí muito grande. Como é que a nutrologia... E como é que você encara isso? E principalmente, como é que a nutrologia pode ajudar esses novos jovens, esses quarentões, né? Que são os novos jovens. Sim. Como é que estão principalmente nessa fase, cara? Como eu quero mudar de carreira, eu quero me reinventar, eu quero ter saúde, entendeu? Eu quero seguir meu sonho a partir de agora. E aí me explica como é que a nutrologia pode nos ajudar. Sim, a nutrologia ela pode ajudar demais. É uma ciência, né, que lança a mão não só de prevenção, como de diagnóstico, de tratamento, né, de otimização da sua saúde. Mas eu quero falar um pouquinho primeiro do etarismo. O etarismo, essa discussão eu acompanhei de perto, até porque eu estou vivendo eu estou exatamente nessa fase, né? E eu me sinto plenamente capaz de novos desafios, né? de mudança, de saída de zona de conforto. Então, para mim, essa situação ela veio de encontro ao que eu já estava vivendo, né? Esse preconceito. Eu parei para pensar na ocasião. Bom, talvez na época da minha mãe, talvez na época da minha avó, elas reagissem diferentes. Elas poderiam pensar, bom, realmente eu estou velha para isso, e minha mãe me teve também muito cedo, com 20 anos. Talvez ela realmente pudesse pensar, bom, estou muito velha para isso. Mas hoje, no mundo que nós temos hoje, em que a quantidade de pessoas que ultrapassa os 100 anos é crescente no mundo, né? Já acredita-se que tenha mais de 125 mil centenários no mundo, né? É um número expressivo e tende a crescer muito mais. Recente também, né? Sim. Então, com o avanço da medicina, com o avanço do diagnóstico, com o avanço dos tratamentos precoces, cirurgias robóticas minimamente invasivas. Então, a medicina, ela avançou depois da Segunda Guerra Mundial, ela teve um avanço exponencial e permitiu com que a gente consiga realmente prolongar a nossa expectativa de vida. Hoje, no Brasil, se acredita que a expectativa de vida esteja entre 70 a 76 anos, dependendo da região em que se vive. E essa faixa etária ela pode se prolongar ainda mais, desde que você consiga inserir no seu dia uma rotina saudável. E aí entra a nutrologia, né? Então, com 40 anos, a pessoa é plenamente capaz de ter uma saúde perfeita, né? E com o grande diferencial que ela vai ter maturidade. Então, ela já vai ter passado por questões existenciais, por questões
de imaturidade, erros e acertos e dificuldades e, como você falou, muitas vezes precisei começar a trabalhar mesmo para sobrevivência e ali já consegui, deu uma estabilidade para pensar o que eu vou fazer. Né? Então, a nutrologia ela entra muito aí. Ela pode te ajudar, ela pode ser uma ferramenta que vai te ajudar a prolongar ao máximo a sua vida. E é justamente isso, foi isso que motivou a minha escolha por estudar essa área agora nesse momento. A gente sabe que a nutrologia ela tem uma vertente que chama medicina do estilo de vida, que anda junto com ela, né? Anda junto. Então, a medicina integrativa, a nutrologia e a medicina do estilo de vida, elas caminham juntas, né? No sentido de que a pessoa precisa ter um olhar global sobre a saúde, né? Então, a questão da saúde também, esse conceito, ele vem sendo modificado, ele vem sendo ressignificado. Então, antes se achava que saúde era ausência de doenças. Hoje já se sabe que não. Hoje já se sabe que saúde vai muito além, né, do bem-estar físico, mental, emocional. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, você precisa ter uma rotina de treinos, você precisa ter um sono reparador, você precisa manejar o estresse. E, por que não, ter sonhos, né, para ter motivação, para querer buscar um resultado. Então, a nutrologia ela cai como uma luva. Eu recomendo fortemente que todos tenham um nutrólogo para chamar de seu. Legal. Porque você vai conseguir otimizar o seu raciocínio, a sua atividade cerebral e tem plenas condições de alcançar o objetivo que você almeja. E eu acho que isso está muito mais assim, é necessário hoje em dia as pessoas de 40 anos começarem a se preocupar com isso. Previdência, a gente sabe que vai quebrar. Exato. Então a gente vai ter que começar a continuar trabalhando por mais tempo, né? Exato. Quando eu paro para pensar, então, não muito tempo atrás, os meus pais são funcionários públicos. Eles nunca se preocuparam muito com essa questão de mudança de carreira, de plano B, porque eles são funcionários públicos federais, têm o salário garantido, a aposentadoria garantida. Mas até quando a gente vai viver essa realidade no nosso país? A gente já sabe que para que um aposentado seja remunerado, a gente precisa de 10 pessoas economicamente ativas trabalhando. E hoje já tem em torno de 37 milhões e meio de pessoas aposentadas. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou. Então já tem muita gente aposentada, né? Uma boa parcela da população está aposentada. E já não temos tanta quantidade de pessoas economicamente ativas, porque a gente ainda tem que levar em consideração as pessoas pensionistas com auxílios médicos. Os informais que não contribuem. Os informais que não contribuem. Então, essa conta não fecha, né? Você tem que... Hoje, realmente, o mercado de trabalho está se reinventando, né? A pandemia veio também como um divisor de águas. Por quê? Porque novas profissões se abriram. A gente tem visto que existe hoje até um novo pensamento que você não precisa necessariamente ter um diploma para atuar em determinadas áreas. E muitas pessoas trabalham com algo e fazem uma hora extra com outra atividade, tem um plano B, né? Coisa que você não via anos atrás. Então, anos atrás, as pessoas tinham uma estabilidade, elas passavam 30, 40, 50 anos trabalhando com a mesma coisa. Hoje, como tudo está mais rápido, tudo está mais acelerado e você tem muitas opções, né, dentro até mesmo da questão digital, né, você tem outras possibilidades de fazer essa mudança de carreira acontecer com mais facilidade. Né? E se tem ideia, o Harari, que é o autor do Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, tem um documentário dele, um programa de entrevista da Roda Viva, que está na TV de Cultura. Eu já assisti. Assistiu? E uma coisa que me chamou a atenção, o que ele disse, né? A gente vai, com a digitalização, a gente está vendo o chat GPT aí já surpreendendo com seu potencial. Sim. O que o Harari comentou? Que a gente vai ter muitos empregos vão acabar, mas muitos outros vão começar a surgir. Então, a pessoa do presente agora e do futuro muito próximo, ele tem que tem uma flexibilidade para mudar várias vezes de carreira. Porque no mesmo, você falou, seu pai e sua mãe, eles
vão começar a trabalhar e vão se aposentar na mesma profissão. Sim. São funcionários públicos, mas tem gente na iniciativa privada que começa a trabalhar e se aposenta na mesma profissão. Exato. Só que isso está ficando cada vez mais difícil. Então você vai começar a ter que mudar de carreira várias vezes durante a sua vida, inclusive após os 40 anos. Exato. Então você vai ter que se reinventar. E a nutrologia, como é que a gente pode me ajudar nessa perspectiva? É mais saúde, é mais disposição? Quais são os tratamentos que são adequados para isso? Para manter essa energia, porque você para mudar de carreira, mudar de jornada pessoal e profissional, você precisa de energia. Sim. E a nutrologia, como é que ela ajuda nesse aspecto? Certo. Então, puxando o gancho do Harari, né? O Harari, eu li esse livro dele, e ele fala assim, que você segue uma linearidade na vida, né? Você passa por estágios na sua vida, você cresce, se desenvolve. Antigamente você se reproduzia, garantia o seu legado genético. Quando a sua cria, o seu descendente estava pronto para sobreviver sozinho, você morria. Esse era o ciclo da vida. Então, antes, as pessoas morriam mais ou menos nessa faixa etária de 40 anos, 40, 50 anos. Hoje, o que a gente está observando? Essa curva está ficando cada vez maior, mais ampla, e a medicina está se adequando. Inclusive, hoje, nós já dispomos de uma medicina de precisão, né? Uma medicina muito mais precisa. Você já consegue fazer mapeamento do seu genoma, você consegue fazer um mapeamento do seu microbioma, do seu ecossistema intestinal, você já consegue ter informações detalhadíssimas da sua saúde, né? Então, se você lançar a mão do arsenal que a medicina te disponibiliza hoje, você consegue prever, se você fizer um estudo genético, você consegue prever quais doenças podem te levar à morte. E você já pode, desde já, começar a lançar estratégias para driblar esses gatilhos que podem desencadear essas doenças. Então, se você fez um estudo genético, que nos Estados Unidos é super comum, as pessoas fazem muito. Aqui no Brasil ainda está iniciando esse processo. Mas já existe uma área da nutrologia que se dedica a estudar isso, que é a nutrigenômica. Então, você consegue avaliar, fazer o perfil de doenças aos quais você está sujeito pela sua genética, e aí você já consegue traçar estratégias alimentares, de exercícios, suplementos, né? Você já pode, se você já sabe qual é o seu inimigo, e você já pode montar uma estratégia contra ele com uma certa antecedência. Quando a guerra começar, você já está muito lá na frente. Legal. Então, hoje, eu considero que a ciência da longevidade é justamente essas três áreas que eu comentei. É a medicina integrativa, a nutrologia e a medicina do estilo de vida. Mas, voltando na sua pergunta, de modo mais prático, né? No que isso impacta no nosso dia a dia, né? A gente sabe que existe um tripé da saúde. Esse tripé é justamente a alimentação, exercício e o sono. Esse tipo de profissional que trabalha nessa área, ele pode te ajudar em que sentido? Ele pode te ajudar a equilibrar tudo isso, né? Como é que você vai colocar toda essa dinâmica no seu dia a dia, sendo que você tem que conciliar com várias outras coisas, né? Então, eu até trouxe aqui um método mnemônico que uma professora minha, que é a doutora Juliana Machado, sempre fala nas aulas, que ela fala assim: para você conseguir, você tem que ser be smart, ou seja, você tem que ser esperto, né? Esse smart significa o seguinte: você tem que ser específico, M, mensurável, A, alcançável, R, relevante, T, temporal. Ou seja, você tem que ter a ajuda de um profissional para montar a estratégia para você conseguir ser esperto, para você alcançar esses 5 pilares. Então, específico. O que seria ser específico? Atividade física. Quando eu vou praticar? Que horas eu vou praticar? Quanto tempo eu vou praticar? O que faz bem para mim? O que seria o necessário para mim?
Então, você vai fazer uma avaliação, você vai avaliar a sua composição corporal e, de repente, você descobre que tem muita gordura no seu corpo. Então, você vai ter que fazer um tipo de treino que vai aumentar o seu gasto a sua eliminação de gordura corporal. De repente, você descobre que você está sarcopênico. Esse termo sarcopenia se refere à redução da quantidade de músculos no corpo. Você vai trabalhar para ganhar a massa muscular que você precisa. Mensurável, quanto, né? Quanto de tempo e quanto de intensidade que eu preciso. Esse tipo de profissional também pode te ajudar. Alcançável, não adianta você traçar metas que não sejam alcançáveis, você precisa ter metas alcançáveis. Eu vou fazer um treino todos os dias, 2 horas seguidas. Você sabe que essa não é uma meta alcançável, porque você precisa fazer outras atividades. Você tem casa, você tem filho, você tem negócios, você tem relações sociais, você não vai conseguir. Então, o profissional ele vai conseguir te colocar um caminho, vai te ajudar a bolar uma estratégia, né? Vou dar um exemplo meu. Recentemente, eu fiz uma bioimpedância. Eu até dividi com o pessoal nos stories, né? E coloquei lá, falei, eu tenho uma rotina saudável, faço atividade física, eu me alimento bem, eu durmo bem. Porém, eu ainda estou precisando perder gordura. Eu tenho 5 quilos de gordura para perder para alcançar a composição corporal ideal. E aí eu parei para pensar, o que é que eu posso fazer? Bom, se a minha massa muscular está ok, eu só preciso manter. Então, eu continuo nos meus treinos de força 2 vezes por semana. E o que é que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de treino aeróbico. Uhum. Então, agora eu faço jejum e aeróbico os dias que eu não vou na academia. É uma estratégia que eu estou lançando mão para que eu consiga alcançar o meu objetivo. O R, o relevante. Então, seria isso, o tempo, né? Então, já tem estudos. Tem um estudo que é do DPP, que é o Diabetic Program Prevention, que ele fala que você precisa de pelo menos 150 minutos de aeróbico por semana. E esse aeróbico pode ser pelo menos uma caminhada na rua. Uhum. Né? Então, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha uma boa mobilidade. Então, existem estratégias para você aumentando, ajustando essa atividade conforme o seu objetivo vai mudando. Que aí entra o último, que é o temporal. Você precisa ter um tempo para reavaliar, né, aquelas mudanças que você implementou para saber se você está indo no caminho certo. Então, já existem várias maneiras de você colocar na sua prática o plano para você alcançar o que seria a situação mais saudável para o seu corpo, para que você tenha uma longevidade maior. Que legal. E, Roberta, e com relação à alimentação e suplemento, tem algumas alimentos que são melhores, tem alguns suplementos que são... Porque existe ali uma indústria de suplemento, né? Então, você tem suplemento para tudo no mundo. Sim. Mas existe aqueles suplementos que são comprovadamente eficientes, eficazes para determinado tipo de doença, determinado tipo de objetivo? Sim. A gente discute muito isso dentro da nutrologia, né? Hoje, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, essa massificação da suplementação, ela não é considerada ideal. O ideal é que cada pessoa busque a resposta da sua pergunta. Então, seria fazer uma avaliação bem específica e saber o que é que você precisa suplementar. O ideal é que você conte, né, com uma alimentação saudável para que você extraia o máximo de nutrientes da sua alimentação primeiro, e aí sim entra o suplemento, que como o próprio nome diz, ele vai ajudar, ele vai suplementar a sua alimentação. Então, está havendo a Harvard, a universidade, ela tá liderando aí algumas pesquisas nessa questão da medicina do estilo de vida, falando muito sobre essa mudança de conceitos da pirâmide alimentar. Então, antigamente, se tinha, na década de 80, quando eu nasci, se tinha esse conceito de que a base da alimentação deveria ser o carboidrato. E hoje, essa faixa maior não é mais ocupada pelo carboidrato. Então, hoje já se coloca lá na base da alimentação alimentos mais naturais possíveis. Frutas, verduras, legumes.
Então, à medida que você vai colocando o industrializado, né, como exceção na sua vida, você tende a ganhar mais saúde. Porque os alimentos processados, os ultraprocessados, eles contêm muitas substâncias que são verdadeiros venenos para o nosso corpo. E ali, aquela história, às vezes a gente, por falta de tempo e às vezes por falta de conhecimento também, a gente vai pelo que é o mais fácil, né? Mas o ideal é que você tenha o primeiro ponto para você conseguir saúde é você equilibrar a sua alimentação. É você priorizar uma alimentação mais saudável, menos industrializada possível, e aí suplementar o que precisa. Mas, em linhas gerais, você sempre vai precisar repor o ômega 3, né? Porque, por exemplo, o DHA, que é uma fração do DH3, ele é um potente anti-inflamatório cerebral, potente anti-inflamatório, né, das membranas cerebrais. A vitamina D, nem sempre você vai conseguir fabricar a quantidade ideal de vitamina D, porque talvez você não consiga se expor ao sol todos os dias. Então, também é importante que você tenha. Já se sabe dos benefícios da vitamina D para a imunidade, para a cognição, né, como neuroprotetor. A colina, que é um precursor da acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para a memória. Existem vários suplementos muito importantes. O zinco é fundamental para a imunidade, como se observou na pandemia de Covid. Passaram a falar muito da importância do zinco na parte da pandemia. Eu mesmo estava tomando zinco. O próprio retinol, que é um derivado da vitamina A, ele tem muita relação com a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, reparo de danos de neurônios. Então, tem relação com essa neuroplasticidade. Então, existem certos suplementos que você tem que estar com o seu radar ligado para eles, porque eles podem fazer a diferença no seu cérebro, na sua saúde cerebral, para que você consiga, né, ter, a partir do momento que você tem a mente saudável, você consegue traçar estratégias para seguir adiante, né? Legal. Mas a gente falou muito da nutrologia para pessoas acima de 40. Sim. Eu tenho uma dúvida. A nutrologia, ela atende também outras faixas etárias? Sim, sim. A nutrologia, você já existe, por exemplo, a segmentação nutrologia pediátrica, você pode, inclusive, existe a nutrologia feminina com foco na fertilidade, bacana, que é uma área de muito interesse meu. Por quê? Porque você pode pegar aquelas mulheres que estão pretendendo engravidar e já começar a fazer uma programação metabólica para que elas consigam receber os nutrientes essenciais, né, para a gravidez. E não somente isso, também desintoxicar o corpo de metais pesados, de substâncias que possam estar prejudicando. E aí entra uma questão. Essa semana nós tivemos uma live falando sobre libido, menopausa. Cada vez mais se vê mulheres entrando na menopausa precoce, ou seja, antes dos 40 anos, por falência ovariana prematura, justamente pelo contato com xenoestrógenos, disruptores endócrinos, que são essas substâncias tóxicas que estão no nosso dia a dia. Mas isso é um assunto longo que a gente pode deixar para depois. Outro podcast, né? Outro podcast. E me diga uma coisa, você falou muito dessa questão da saúde, é uma questão muito de hábito, né? Sim. Então, hábito alimentar, hábito de estilo, que você falou, uma área de estilo de vida, né? Estilo de vida saudável. Sim. E qual dica você pode dar para quem não está querendo mudar de hábito, está querendo assumir esse novo estilo de vida? Tem alguma dica? A gente pode começar como? Como é que eu começaria? Tá, vamos lá. Eu penso assim, como nós conversamos da questão do marco dos 40 anos. A pessoa com 40 anos, ela já tem um grande senso de responsabilidade sobre a própria vida. Ela já vai ter a autorresponsabilidade, ou pelo menos se espera que ela tenha. Então, a partir daí, partindo desse pressuposto, você já entende que você tem que fazer certas coisas para o seu bem, mesmo que você não queira. Então, eu não gosto de treinar musculação. Porém, você sabe que existem milhares de benefícios com este hábito. Então, por que você não vai inserir esse hábito? Então, a gente muito discute isso nos grupos, né? Você não é criança para fazer só o que você gosta. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, você tem que montar uma rotina
que inclua a alimentação saudável, a atividade física, situações que você consiga manejar o estresse, por exemplo, yoga, de repente pilates. Você tem que tentar ter uma certa sabedoria para saber como encaixar esse quebra-cabeça da sua vida. Que atividades que podem te trazer o benefício, te ajudar a ter uma melhor performance, vamos dizer assim, tanto no seu trabalho, como nas suas relações, quanto no seu dia a dia. Então, a nutrologia, existe a nutrologia esportiva também, que caminha junto com a medicina do esporte, então, que trabalha justamente com foco nesses atletas, né, de alta performance. Então, você tem que ter um cuidado extremo com esse público, porque você não pode suplementar certas coisas que já são consideradas doping. Então, existe toda uma padronização mundial do que pode e o que não pode ser suplementado para esse público específico, né, dos atletas. Mas, no modo geral, existem sim vários benefícios de você consultar um nutrólogo se você não sabe por onde começar. Então, muitas vezes foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu consultei uma nutróloga, ela olhou para mim e falou: a primeira providência que você tem que ter para se livrar desses quadros respiratórios, que foi o que motivou a minha cirurgia lá em 2011, ela falou para mim: você tem que eliminar o glúten e a lactose. Eu falei: mas como eu vou conseguir alcançar esse objetivo? Eu gosto muito de pão, eu gosto muito de leite. Eu gosto muito de massa, né? Eu adoro comida italiana. E aí ela foi me explicando os benefícios, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto, e comecei a ler, comecei a estudar, e comecei a fazer testes, né? Como o Timothy Ferriss faz, não sei se vocês conhecem esse Tim autor. Ferriss. Isso. Trabalho 4 horas por semana. Exato. Então, o que ele fez? Ele fez testes com a própria saúde dele. Então, eu falei, bom, já que é assim, eu vou fazer um teste. Eu vou tentar diminuir primeiro, devagar, até que vai chegar uma hora que eu não vou sentir tanta falta. E aí, a partir dali, como tem alguns estudiosos que dizem que a partir de 21 dias você consegue incorporar um novo hábito, eu consegui vencer essa barreira. Eu já consegui vencer essa barreira algumas vezes, porque, como somos humanos e eventualmente temos certas vontades, em algumas situações eu acabo comendo, mas sei que me faz mal. Então, é importante a gente estar aberto à mudança, né? Legal. Não é muito difícil. A mudança tem que partir de você. A mudança não vai partir do médico A, B, C ou que você consultar. Então, até a gente considera que tem estágios de prontidão para a mudança, né? Tem aquelas pessoas que sabem que tem que mudar, mas ainda não estão muito dispostas. Tem aquelas pessoas que sabem que tem que mudar e já estão tomando medidas, né? E tem pessoas que já mudaram e querem saber o que podem fazer para manter ou para ir além, né? Então, a gente também tem que lidar muito com esse perfil do paciente. Então, quando o paciente chega, primeira coisa, você tem que prestar muita atenção na fala dele e saber o que está motivando ele buscar aquela consulta. E tem até estudos mostrando isso. Eu vi recente um estudo científico interessante dizendo assim, que o que levou a pessoa a buscar o profissional que vai ajudar a ter mais saúde, qual foi o motivo? Foi alguém que pressionou para ir? Essa pessoa não vai alcançar resultados duradouros. Foi algo que partiu dela própria? Ela mesma chegou à conclusão que ela precisa mudar? Pronto, ela vai ter mais chance de levar esses hábitos e mudar a vida dela e mudar a história dela. Legal, bacana. E já, assim, até complementando um pouco, você foi minha aluno do curso Storytelling, né? E dentro do curso Storytelling a gente fala muito que você tem que conhecer a dor, né? Sim. Então, quando você traz a dor, realmente reconhece a dor, você começa a ter condições até de moldar a tua narrativa, a tua consulta para que atenda aquele paciente. Com certeza. Gente, infelizmente está acabando. Assim, não foi um podcast, que foi uma aula. Eu aqui aprendi muita coisa. Eu estou na faixa etária após os 40, então estou precisando realmente aí. Vou seguir vários seus conselhos, várias dicas, doutora Roberta. Mas eu queria fazer a última pergunta. O que é a sua história e sua marca para você? E como você gostaria de ser lembrada com a sua jornada de transição de carreira após os 40, mãe, batalhadora, estudante, profissional, empresária? Me responde, como é que você quer ser lembrada daqui para frente?
Bom, essa pergunta é interessante quando eu parei para pensar assim, recentemente, né, nas minhas escolhas, para onde elas estão me levando. Eu confesso que eu senti um orgulho, assim. Graças a Deus a minha vida está muito equilibrada. Eu estou me sentindo, com 42 anos, me sentindo mais disposta do que com 32, mais concentrada do que com 22. E cheia de projetos, cheia de vontade de executar cada um deles, né? Eu percebo assim que muitas pessoas se limitam, né? A dificuldade muitas vezes está dentro de si. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, saber o que a gente quer e a partir dali lutar para alcançar aquele objetivo. O curso Sua História, Sua Marca, ele trouxe para mim muito essa questão da conexão com o paciente, porque muitas vezes o médico ele é muito científico e ele pode conceder verdadeiras aulas, mas ele pode não conseguir plantar uma semente ali do que precisa. Então, essa forma de comunicação que gera conexão com o seu público, ela é fundamental para o sucesso do seu negócio. Então, se você não consegue comunicar, você pode ter o melhor currículo, você pode ter a melhor formação, você pode ter todas as condições, ferramentas técnicas necessárias, mas se você não conseguir comunicar o que você precisa, como um míssil teleguiado, personalizado para aquela pessoa, você vai falhar no seu objetivo. Então, o curso foi incrível, eu recomendo demais. Voltando para a sua última pergunta, né? O curso, como é que... E qual o conselho que eu poderia dar, assim, com base no meu exemplo, né? Não tenham medo de mudar, não tenham medo da mudança. Muitas vezes, a sua felicidade, ela tá a um palmo de atitude, né? A sua felicidade pode estar ali do seu lado, só um pouquinho fora da sua zona de conforto. Então, não tenha medo, né? Se prepare, se qualifique e lute para alcançar aquele objetivo. Não tenha medo. Eu acho que muitas pessoas se limitam por medo, né? Não conseguem conviver com a ideia de uma insegurança. Quando, na verdade, você pode ir muito além do que você está imaginando. A energia flui e as portas vão se abrindo e você vai, às vezes, muito além do que você se programou, do que você se propôs. Bacana, que legal, bacana. Doutor Roberto Siqueira, muitíssimo obrigado, assim, foi muito bacana esse nosso bate-papo. E como eu disse, eu aprendi demais. E você que está nos assistindo, em breve teremos novos outros convidados e vamos fazer esse podcast, Sua História, Sua Marca, e trazendo jornadas e profissionais bacanas aqui para a gente compartilhar com vocês. Valeu e até mais. Muito obrigada.